Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. A informação começou como um sussurro, depois virou comentário de bastidor. E agora já é debate aberto entre torcedores. A diretoria pode encerrar o ciclo de Tite após o Campeonato Mineiro e buscar Arthur Jorge como substituto. Calma, antes de sair cravando qualquer coisa, a gente precisa organizar os fatos, separar cenário político de campo e entender o que realmente faz sentido dentro da lógica do clube. Primeiro ponto, o contexto. Quando um técnico do tamanho de Tite assume um projeto, a expectativa é automática. Ele carrega peso de currículo, experiência em alto nível e histórico de decisões importantes. A torcida não enxerga processo, enxerga resultado. E em um clube como o Cruzeiro, o Campeonato Mineiro nunca é só estadual. Ele funciona como termômetro político. O mineiro define clima, define narrativa, define pressão. Se o time não convence, a cobrança vem dobrada. Se o desempenho é irregular, a dúvida começa a crescer. E quando a arquibancada começa a dividir opiniões, a diretoria sente. Agora vamos ao ponto central. Existe hoje, internamente, pressão real sobre Tite. Todo treinador vive sob avaliação constante, mas no caso específico do Cruzeiro, o projeto foi montado com a ideia de estabilidade. Não é um trabalho pensado para durar 3 meses, é uma construção. Porém, futebol brasileiro tem uma regra cruel: planejamento não sobrevive à crise de resultados. E é aí que o nome de Arthur Jorge começa a circular. Arthur Jorge ganhou projeção internacional recentemente. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. É um treinador com perfil diferente de Tite, mais moderno no conceito ofensivo, linhas altas, intensidade e transições rápidas. O estilo mais agressivo. A pergunta que precisa ser feita é: esse movimento faria sentido estratégico ou seria apenas reação emocional? Vamos analisar friamente. Tite é um treinador de controle, gosta de organização, bloco compacto, posse responsável e estrutura defensiva sólida. Seus times dificilmente são caóticos. Ele prioriza equilíbrio. Arthur Jorge, por outro lado, tende a acelerar o jogo. Times mais verticais, pressão pós-perda, laterais avançados, risco maior na construção. Se a diretoria estivesse insatisfeita com um futebol considerado conservador, a troca faria sentido dentro da ideia de mudar identidade. Mas isso significaria admitir erro de planejamento. E admitir erro tão cedo é algo que diretorias evitam ao máximo. Outro fator importante: custo. Técnicos do nível de Tite não têm multa pequena. Romper contrato exige dinheiro. E contratar um treinador europeu valorizado também não é operação simples. Então a pergunta é objetiva: existe ambiente de ruptura? O Campeonato Mineiro pode influenciar muito nisso. Se o time cair cedo, se perder clássico de forma contundente ou se apresentar um futebol apático, o barulho externo cresce. E quando o barulho cresce, a diretoria começa a recalcular. Mas se houver título, ou ao menos uma campanha sólida com evolução visível, a tendência é manutenção. Agora vamos analisar pelo lado do elenco. Trocar técnico após o estadual impacta diretamente na preparação para competições nacionais e continentais. Muda metodologia de treino, muda hierarquia interna, muda confiança. Jogadores contratados para um estilo podem não encaixar no outro. Isso gera risco. E diretoria de SAF costuma evitar risco desnecessário. Existe também o fator bastidor. Tite é um treinador de grupo. Trabalha muito relação interna, liderança e gestão emocional. Uma troca repentina poderia sinalizar instabilidade. Por outro lado, se houver desgaste interno que ainda não veio a público, o cenário muda completamente. No futebol, muitas decisões não são explicadas oficialmente. Elas acontecem porque o ambiente se deteriora. E aqui entra outro ponto: perfil de Arthur Jorge. Jovem, ambicioso, com ideias modernas e leitura de jogo interessante.
Para um clube que quer crescer em competitividade, pode parecer aposta estratégica, mas apostar no meio da temporada é diferente de planejar no início. Se a diretoria realmente estivesse mapeando essa troca, o movimento provavelmente já estaria sendo desenhado com antecedência. Porque troca de treinador não é só assinatura de contrato, é escolha de comissão técnica, é mudança de modelo físico, é adaptação de elenco. Não se faz isso em uma semana. Então o que temos até agora? Temos especulação alimentada por desempenho oscilante. Temos torcida dividida entre paciência e imediatismo. Temos um nome alternativo que agrada parte do mercado, mas não temos confirmação oficial de ruptura iminente. Agora vamos entrar no cenário hipotético. Se Tite fosse demitido após o Mineiro, qual seria o argumento público? Necessidade de mudança de perfil, busca por futebol mais ofensivo, alinhamento com planejamento futuro. E isso seria vendido como decisão estratégica, não como reação à pressão. Mas o risco seria alto, porque se Arthur Jorge chega e não engrena rapidamente, a narrativa vira: trocaram cedo demais. E no futebol, narrativa pesa quase tanto quanto o resultado. Outro ponto crucial: o torcedor. A torcida do Cruzeiro, especialmente após anos turbulentos, quer estabilidade. Quer sentir que existe direção clara. Uma troca brusca poderia gerar insegurança. Ao mesmo tempo, se o time estiver jogando mal, a mesma torcida pode pedir mudança imediata. É um equilíbrio delicado. Também precisamos considerar calendário. Depois do Mineiro, começam desafios maiores. Brasileirão, Copa do Brasil e possíveis competições continentais. Trocar técnico nesse momento é começar de novo no meio da estrada. Alguns clubes conseguem, outros afundam. Então a grande pergunta é: existe hoje indicativo concreto de que a diretoria já decidiu pela saída? Até o momento, não há confirmação oficial. O que existe são análises de cenário e especulações alimentadas por desempenho. Mas o futebol é dinâmico. Uma eliminação traumática pode mudar tudo. Um clássico perdido pode acelerar decisões. Um título pode esfriar qualquer conversa. E enquanto isso, o nome de Arthur Jorge segue sendo debatido como alternativa possível. Agora, olhando puramente para campo, quem se encaixaria melhor no elenco atual? Se o elenco foi montado pensando em organização e controle, Tite parece mais alinhado. Se a ideia for acelerar o jogo e pressionar alto, Arthur Jorge traria nova dinâmica. Mas qualquer mudança exigiria adaptação. E adaptação custa pontos. Diretoria sabe disso. Por isso, a tendência natural, salvo crise profunda, é manutenção até haver motivo incontestável para ruptura. Então o que o torcedor deve observar nas próximas semanas? Postura do time, evolução tática, discurso da diretoria, e principalmente clima nos bastidores. Porque demissões raramente acontecem do nada, elas dão sinais. Se a diretoria começar a falar em reavaliação, ajustes estruturais ou mudança de filosofia, aí sim o cenário começa a ganhar corpo. Até lá, tudo está no campo das possibilidades. O Campeonato Mineiro pode ser apenas um torneio estadual, ou pode ser o divisor de águas de um projeto. E a decisão, se vier, não será apenas sobre um treinador. Será sobre qual identidade o Cruzeiro quer assumir daqui para frente. Continuidade e controle, ou ruptura e intensidade. A resposta começa a ser escrita dentro de campo, e o Mineiro pode ser o capítulo decisivo. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.